igreja fica meio, né, dá uns tilt. Você está cheio de Deus, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Então você pode tomar o seu lugar. Que bênção, que bênção. Esse é o segundo culto do dia. De manhã nós estivemos aqui também com a igreja cheia de pessoas, de discípulos. E o Senhor fez coisas grandiosas nessa manhã e vai fazer agora também. Antes de eu compartilhar uma palavra com você, eu só quero dar um aviso. Nos dias 30 desse mês, 31 e 1º de fevereiro, sexta, sábado e domingo, a última desse mês, a igreja nós vamos ter o Acampa DNA, um acampamento para adolescentes. Tem adolescentes aqui? Tem pais de adolescentes aqui? Tem uma igreja que ama adolescentes aqui? Amamos. E eu queria convocar todos os pais a enviarem seus adolescentes para essa programação extraordinária. De manhã eu dei um spoiler, vou dar agora também. O tema desse acampa vai ser paternidade. Vai ser extraordinário o que Deus vai fazer na vida desses adolescentes, desses jovens. Hoje eu vejo a minha descendência no altar, hoje eu vejo meus netos já, segunda geração, depois da minha, servindo a Deus. Mas eu te digo, teve muito investimento de choro, teve muita oração, teve muita meditação na palavra e dentro da minha casa, teve muito exemplo dentro da minha casa. Às vezes a gente não quer, às vezes dá vontade de dar uma surtada, mas você permanece fiel porque você tem que ser um modelo. E houve muito investimento financeiro também, para que hoje eu pudesse ver meus descendentes servindo ao Senhor. Nenhuma programação da igreja, meus filhos, minhas filhas deixaram de participar. Nenhuma. A gente tendo dinheiro e não tendo dinheiro, porque teve época que a gente não tinha da onde tirar, mas a gente dava um jeito, né, novo? Dava um jeito. Mas elas nunca deixaram de receber palavra, direcionamento. Aonde você tem colocado o investimento, o teu investimento, tem que a tua família estar nesse projeto. Seus filhos precisam estar ali recebendo palavras. Se tem algum papai aqui que não tem condições, procurem a mim, procure o pastor. Teus filhos nunca vão ficar de fora de nenhuma promessa, mas não deixe de fazer o que é tua responsabilidade. Amém? E nós vamos estar nesse fim de semana do dia 30, 31 e 1º, celebrando e recebendo essa geração cheia do Espírito Santo. Amém? A igreja está feliz com essa notícia? Que bom, que bom. Abra sua Bíblia no texto, obrigada. Brenelli, meu xodó, né, Nobuyuki? Fico protegendo o Brenelli em todas as vezes eu protejo o Brenelli. Nem apronta, ó, nem apronta. Deus sabe. Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 1, versículo 16 a 20. Isaías 1, 16 a 20. De manhã eu falei isso, eu vou repetir. A igreja hoje está preparada para receber um alimento sólido? Ou você gostaria de nessa noite receber só leitinho? Tem alguém aqui que me permite entregar a vocês um alimento sólido e não apenas leite espiritual nessa noite? Tem alguém que quer algo mais poderoso, mais profundo? Tem alguém que quer uma revelação ainda maior da parte de Deus nessa noite? Porque o Senhor me levantou hoje para entregar a vocês exatamente isso. Hoje o alimento não vai ser papinha, hoje vai ser feijoada. Queria que você tivesse falado amém. Amém? O texto de Isaías capítulo 1 diz o seguinte: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos.
Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Defendam o oprimido. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Sabe quem está dizendo aqui? Não é o profeta Isaías. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Se você pudesse definir esse texto em uma palavra, que palavra seria? Eu coloquei a primeira palavra dessa minha ministração: misericórdia. Você pode dizer isso? Misericórdia. Misericórdia. O capítulo 1 de Isaías, irmãos, é um dos capítulos mais confrontadores da Bíblia. Poucas pessoas leem Isaías capítulo 1, ou entendem Isaías capítulo 1. Esse texto, esse capítulo 1 de Isaías, ele é um texto tão forte, que eu vou falar com toda honestidade. Dá até temor, dá até medo de ler os versos 12 a 15. Tanto é que eu preferi não ler com a igreja os versos 12 a 15. E vou pedir para você não lê-los agora, você lê na tua casa, porque você tem que prestar atenção no que eu vou ministrar. Mas quando eu estava preparando essa palavra, eu preferi deixar de fora os versículos 12 a 15, porque esse é um texto forte demais, que talvez a igreja não conseguisse absorver. Resumindo somente esses versículos 12 a 15, Deus, Ele diz que Ele não suporta quando nós oferecemos aquelas ofertas que fecham os olhos de Deus. E Ele diz: eu fecho os meus olhos para essas ofertas e eu rejeito cultos cheios, mas de corações vazios. Deus está dizendo: eu rejeito essas ofertas, eu fecho os meus olhos para essas ofertas. Depois você lê com calma, porque é muito grave. Mas esse texto nos ensina algo muito sério. Nem toda oferta agrada a Deus, e nem todo culto honra a Deus. Eu falei que eu não iria falar para bebês espirituais. Hoje eu estou falando para uma igreja madura, centrada, e que quer viver o melhor ano da sua vida, praticando os princípios da palavra. Essa é a Vida Nova Hortolândia. Uma igreja que não vem para receber apenas palavras de consolo, mas principalmente uma igreja alinhada ao princípio de Deus, e que quer abrir mão de tudo que faz de errado para agradar ao Senhor. Amém? Essa igreja é você? No verso 16, a misericórdia de Deus, ela se manifesta em forma de orientação, em forma de direção. E olha o que o Senhor diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista, tira da frente dos meus olhos as vossas más obras, e cessai de fazer o mal. Olha o que Deus está falando para nós, para a igreja do Senhor. Aqui, Deus não está dando um conselho suave: olha, se vocês quiserem, se vocês acharem por bem. Não, Ele não está dando um conselho suave. Mas o Senhor aqui nesse versículo, Ele está dando uma ordem urgente. É como se Deus estivesse falando: pare agora. Eu não sei se você é um pai bravo. Eu sou. E quando eu brigo com as minhas filhas, e até com a Sara, é meu xodó, mas quando tem que exortar, eu exorto. É verdade. Mas quando eu tinha que exortar minhas filhas, eu falava assim: para agora, senta agora, fica quieta e não abra mais a tua boca. Não quero ouvir mais a tua voz. Chega, já deu. Você vai ficar aí até a hora que eu falar que é para você sair. Está me ouvindo? Esse texto aqui
O pastor é mais bonzinho que eu. Até você ficou bravo, né? Mas Deus está falando para você exatamente igual. Para agora, me ouça, fica quieto, você vai me ouvir e só vai falar quando eu falar que você pode falar. Fiquem quietos, vocês vão parar agora de fazer todas essas coisas que eu estou mandando. Se você é filho, você vai ouvir o pai. E esse texto, por isso que eu digo que é palavra forte, mas é um texto escrito e ditado pelo próprio Deus. Deus aqui está dizendo: pare de praticar o mal, pare de tratar como normal o que eu abomino, pare de ficar achando que nunca as coisas não tem nada a ver, tudo é normal, tudo é lícito, tudo é um jeitinho. Pare agora de fazer o mal e tratar como normal o que eu abomino. Tira da frente dos meus olhos, tira da minha frente essas más práticas que vocês têm feito. Vocês estão me ouvindo? Diz o Senhor. Chega de ser uma igreja que faz o mal, que pratica coisas erradas e fica se iludindo, achando que é a igreja, que está adorando, que está servindo e agradando a Deus. O Senhor está dizendo: eu tenho nojo, eu não aguento mais ver essas práticas. Tira dos meus olhos, sai da minha frente, porque eu abomino essas coisas. Uau! E aí no verso 17, irmãos, Deus nos ensina 3 atitudes essenciais para que as nossas vidas também sejam ofertas que voltem a ser aceitáveis diante de Deus. Você precisa aprender a fazer o bem, diz o texto. O bem, ele não é automático, o bem é aprendido. Você ensina os seus filhos a fazerem o bem, porque a nossa essência, a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos já a tendência, a gente não precisa ser ensinado a fazer coisa errada, a gente já nasce aprendendo a fazer errado. Mas o bem precisa ser ensinado, e Deus está dizendo aqui: aprenda a fazer o bem. Se nós queremos ser uma igreja relevante para Hortolândia, para o estado de São Paulo, para o Brasil e para as nações da terra, que atraem, uma igreja que atrai a presença de Deus, nós precisamos aprender a fazer o bem e não o mal. Segunda coisa que o texto nos ensina: busquem o que é direito. Deus nos chama a andar por caminhos certos, não por caminhos errados, tortuosos, não por desvios, não por atalhos, não pelo caminho do jeitinho. Deus, Ele está dizendo: busquem o que é correto, busquem o que é direito. Uma vida alinhada não é uma vida de atalhos, é uma vida sem acordos. Se você quer fazer o que é direito, para de fazer acordos com o que está errado. Pare de fazer parte de coisas erradas, porque você está se enganando. Deus não está aceitando nem a tua vida, nem a tua adoração, nem suas ofertas. Ele está dizendo: busquem fazer o que é certo. Tenha uma vida alinhada, uma vida da qual você não tenha do que se envergonhar. Um filho de Deus, um adorador do Senhor, tem que andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Tem que entrar e sair de qualquer lugar, sem ficar assim: ai, tal pessoa está ali, deixa eu desviar, porque ela conhece meus podres. Ai, tal pessoa não pode ver que eu estou aqui porque eu estou devendo, ou eu usurpei, ou eu fiz algo de errado para ela. Ande corretamente, de cabeça erguida, como quem não tem do que se envergonhar. E a última coisa que o Senhor nos alerta, que são atitudes de uma igreja séria como a Vida Nova: corrija o opressor. Aqui Deus é claríssimo: não podemos ser coniventes com injustiça, não podemos ser coniventes com coisas erradas. Nós precisamos defender os oprimidos, precisamos lutar pela causa dos órfãos, precisamos ajudar e socorrer as viúvas. Nós precisamos defender a causa daqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Você não pode ser uma pessoa, quando você interesseira. Você precisa
defender a causa daqueles que não têm nada para te oferecer. Aqueles que não têm nada para te dar. Tudo que você for fazer, não faça querendo algo. Não faça querendo realizar algum acordo ou alguma vantagem. Aqui o Senhor está dizendo: defenda os oprimidos, aqueles que não podem te dar nada em troca. Esse é o caráter de um verdadeiro homem e mulher de Deus. Porque Deus não se impressiona quando nós defendemos causas que nos favorecem, mas Ele se move quando nós defendemos quem não tem voz nenhuma na sociedade e não tem nada a nos oferecer. Eu termino essa palavra dizendo que Deus nos orienta a fazer o que é correto. Ser correto, ser íntegro não é virtude. Eu sou íntegro, eu sou correto. Você não está fazendo nada mais do que tua obrigação. Seja correto. E aí ele termina de uma forma maravilhosa, igual um pai quando vai tirar o filho do castigo. Ele fala assim: vem cá, você entendeu porque a mamãe brigou? Você entendeu que a mamãe te ama? E eu só te exortei porque eu quero que você seja uma pessoa de bem. Deus termina esse texto assim. Ele diz, Ele nos convida: venham, vamos refletir juntos, vamos conversar a respeito. Eu vou mostrar para vocês que esse é o caminho correto. E aí o texto que nós lemos termina com um convite de arrependimento. E aqui é a chance que todos nós, Igreja Vida Nova de Hortolândia, nós temos de recomeçar. Quando Deus disse: ainda dá tempo, o ano de 2026 está começando, e você, não importa o que você fez até hoje, o que importa é que você vai viver um ano correto, cheio de princípios, fazendo o que é bem, andando de cabeça erguida. Você vai fazer o que Deus agrada. Eu vou receber suas ofertas e sua vida como um sacrifício vivo, agradável a mim. Você vai ser minha testemunha. O ano de 2026, você vai poder ter a oportunidade de andar certo, de fazer o que é correto. Amém, irmãos? Deus está dando a você e a mim uma oportunidade. E aí Ele fala: ainda que os meus pecados, os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu posso transformá-los em brancos como a neve. E o último texto, que é o texto conhecido de todo mundo, ele diz o seguinte: se você me ouvir e me obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Todo mundo gosta desse texto: você vai comer o melhor dessa terra. Mas olha o que veio antes. Olha a condicional: andar correto, fazer o que é certo, dar bom testemunho, defender a causa dos oprimidos. Se você me ouvir, se você me obedecer, e se eu fosse você, eu levantava as mãos para receber, você vai ter um ano de 2026. Não importa a crise que o país estiver passando, você, meu filho, vai comer o melhor dessa terra. O que tiver de melhor nessa terra, você vai comer. Você vai viver em integridade e vai viver o melhor ano da sua vida. Não vai ter falta de nada. Vai entrar no mercado e vai pegar picanha se for necessário. Não só abóbora. Você vai comer o melhor dessa terra, e não somente de forma física, mas você vai viver paz, alegria, prosperidade em todas as áreas. O melhor dessa terra está destinado a quem ouve e obedece a palavra. Eu quero profetizar sobre sua vida o melhor ano. E como eu disse de manhã, Nobo, até o pastor permitiu que eu ficasse um pouquinho mais hoje, porque eu falei para ele: Nobo, eu vou começar a fazer esse tempo de oferta em 5 minutos apenas. E ele disse: de jeito nenhum. Eu não falei de dinheiro até agora, você percebeu? E quem é endemoniado, num momento como esse, fala: é muito tempo falando de dinheiro. Eu não falei de dinheiro. Eu falei de princípios, de caráter, de vida com Deus. Mas se você andar dessa forma, as suas ofertas vão ser aceitas por Deus.
e você vai comer o melhor dessa terra. 10 segundos falando de oferta e 15 minutos falando de princípios. Fique em pé no seu lugar. Você que valoriza princípios, oferece ao Senhor o que você tem de melhor. E o meu desejo é que você se arrependa hoje como igreja Vida Nova, e que nós vivamos o melhor ano da nossa vida e todas as nossas ofertas sejam aceitas pelo Senhor e se transformem em muitas bênçãos. Pegue seu dízimo, pegue sua oferta e agrade ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes e com tudo.